buenas noches a todos. Voy a decir otra vez y pretender que están felices de estar aquí. Amén. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué alegría poder estar hoy en este lugar celebrando. Gracias por orar por este proyecto. Y como ustedes saben, después va a estar disponible para aquellos que quieran comprar y llevar y leer. También está disponible, si ya tenés una copia, puede comprar otro para regalarle a alguien, ¿verdad? Creyendo que el mensaje se va a esparcir por el país entero. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos, continuando nuestra conferencia, ¿cuántos están recibiendo del Señor? Qué alegría, qué gozo, ese momento de alabanza, celebración total, alegría y gozo, todo porque el Señor está aquí y somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tengo un invitado especial que es un pastor muy amado, ¿verdad? Un pastor de nuestra nación, de una iglesia también que está creciendo en Asunción. Y quisiera invitarle al pastor Dillones que pueda pasar al frente. Vamos a dar un fuerte aplauso. Pastor Dillones, él es pastor de la iglesia Bola de Nieve acá en Asunción. Él va a contar un poco acerca de su iglesia, introducirse un poco a él mismo. Pero él es un hombre de Dios que el Señor me ha conectado varios años atrás, una inspiración total. Siempre nos decimos que tenemos falta de vergüenza nomás en el sentido de no juntarnos más de lo que debemos. Pero todas veces que nos juntamos hay una conexión, hasta nuestra remera hoy. ¿Vieron? La gente piensa que planeamos eso, pero cuando nos vimos, dijimos, misma sintonía. No, digo, no, eso es algo natural, pero digo, es un hombre de Dios que él ya estuvo acá con nosotros una vez y hoy viene a impartir otra palabra que el Señor ha colocado en su corazón. Y yo creo en mi corazón que Él tiene algo profético para hablar también en esta generación. Y no estoy hablando generación de jóvenes nomás, hablo de la generación que hoy está viva. Y hablo de adultos, hablo de jóvenes, hablo de adolescentes. Y ustedes saben, los niños también están teniendo su conferencia ahí al lado. Siempre le decimos a los padres, tus hijos no están ahí mirando videos, siendo entretenidos. Ellos están comiendo comida sólida, levantándose en una generación oscura, siendo luz también entre los niños. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quisiera honrar la vida de ese hombre y orar una vez más antes de la palabra. ¿Cuántos van a orar conmigo? Amén. Levanta tus manos, vamos a orar sobre este hombre de Dios y bendecir su día. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás en este lugar hoy. Gracias por la vida de este hermano tan querido que tú me has entregado. Nos has entregado como iglesia, Señor. Gracias porque él también está haciendo una inspiración, una luz en esta nación, Señor, en nuestra ciudad de Asunción. Gracias porque hay jóvenes, adultos, niños levantándose, Señor, en otra región de nuestro país, Señor, levantándose para hacer luz, para que el reino de las tinieblas pueda ir desapareciendo y el reino de Cristo se establezca cada día aún más. Señor, bendecimos la palabra de hoy, que tu Espíritu nos dé revelación para escuchar de ti hoy. Bendecimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar otro fuerte aplauso a ese hombre de Dios que, como dije, también dejó mucho para estar aquí hoy y que podamos recibir de él. Amén. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Maijapá. Arecopa, Ite, Guarani, verdade? Buenas noches a todos ustedes. Es un gusto estar acá con ustedes. Qué alegría. Gracias, pastores. ¿Dónde está el pastor Oscar, pastora Karen? Ahí están, yo estoy medio ciego. Gloria a Dios por la vida de ustedes, pastor Oscar, pastora Karen, pastor Gabriel, pastora Radassa. Estamos juntos, te quiero mucho. Gracias por invitarme a esta mesa. Y yo no hablo solo de esa mesa acá, sino que de la mesa de la casa de ellos. Yo vivo dessa maneira também, naquele que nos senta em minha mesa para compartilhar, comer, mirar em meus olhos, não predica em meu púlpito. E é interessante isso, porque senão não tem sentido nas mesas. Então, glória a Deus, porque eles me receberam, comemos, compartimos. Algumas vezes, já a primeira vez não me invitaram, pero eu vim sem invitar-me mesmo. Ano passado, quando receberam André Aquino, creio que era, verdade? Eu vim por fora, assim, e não estava invitado. E aí Gabriel me disse assim:
pastor, vos viniste para ver André Aquino. E eu não vim para ver ele, eu vim para ver a vós, verdade? E assim foi uma bendição conhecer-les. A segunda vez que eu predico, quer dizer que a primeira vez não foi tão malo assim, verdade? Não falei nada malo, então me chamaram de novo. Então, glória a Deus por la vida de ustedes. Estou muito honrado e muito temeroso de Deus de estar acá, com muita reverência ao Senhor que eu me apresento acá. Bueno, como eles disseram, eu sou Johnny Santos, sou pastor da igreja Bola de Neve. Eu sei que você imaginaste Bola de Neve na tienda de sushi, verdade? Na heladeria, mas sim é na igreja. Sim, eu também sou pastor, trabalho com artes marciais, entreno pessoas em Muay Thai e Jiu-Jitsu. Vos podeis pensar assim, pastor, pero é pecado pegar as pessoas, é pecado ligar. Vos pegás, não é pecado, depois vou pedir perdão e está tudo certo, amém? Então está tudo certo na arte marcial. Sou papá de Gabriel, de Gabriela, que são brasileiros que vieram na missão, e Kalel, decile hola Kalel. Kalel já é produto nacional, já nasceu acá em Paraguai. E sou casado com a esposa Thaís, a mulher mais linda que tem. Eu disse hasta um poema para vós. Eu não sou Davi, pero por vós enfrentaria qualquer gigante. Vos que sou solteiro, anota essa aí. Queria ser Moisés. Moisés não pode ser, porque Moisés conquistou a terra prometida e eu só quero conquistar você. ¿Viste essa? Hay más. Pero eu quero deixar por acá para que a gente não se escandalize tanto, verdade? Depois também tenho o Ian, onde está Ian, que é de Bola de Neve. Ian vive a Bíblia, onde 2 ou 3 estão reunidos, ele está vendendo remera de coach, verdade? Onde há ele está aí? Então, glória a Deus por sua vida. Eu também tenho a Tiago acá. Tiago não hace nada, Tiago só vindo para aplaudir mis chistes, verdade? E isso, e para dizer depois que bem que vos predicaste, pastor, eu te quero muito. Então, graças, Tiago, depois te pago tu sueldo. E assim, verdade? É uma alegria estar aqui. Eu me sinto muito em casa, irmãos. Eu recebi um vídeo de Ian e eu quero compartilhar o que me ensinou esse vídeo. Que a sangre de Jesus, Ian e Gabriel, nos hizo hermanos, pero el FIFA me hijo padre de ustedes. Não, é uma broma. Eu nunca ganhei de Gabriel, Deus meu. Pero vai chegar um dia, verdade? Pero depois já ganhei, Ian. Todos os dias jogando, cada vez que jogamos, ganhamos. Pero bueno, quem acá juega FIFA? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, gente, Deus meu. Abra sua Bíblia no livro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Quem abriu diz amém? Quem está mentindo diz misericórdia? Este, Deus, intercessão, assim, atento. Vamos lá. Juan, capítulo 20, versículo 19. Quando chegou a noite de aquele mesmo dia, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. Vamos a orar? En reverencia a la palabra del Señor, cierra tus ojos, baja tu cabeza, olvida ahora de todo que es afuera y traiga tu corazón cautivo al Espíritu Santo. Señor Jesucristo, nosotros te pedimos una vez más por esta palavra, ora, em nome de Jesus, que vos puedas hablar com cada pessoa acá, se há acá corações de carne, de pedra, sendo transformados em corações de carne, sensíveis a tu voz, em nome de Jesus, que vos tenha total libertar, Espírito Santo, para mover-se, envia tus ángeles ministradores acá nesse lugar, para que tenham libertar, Espírito Santo,
ministra as vidas acá. Sabemos que acá quizás há pessoas que vieram porque foram invitadas, pessoas podem estar acá porque vieram cumprir uma agenda, um protocolo, uma escala, pero sabemos que nada sale de tu controle, Espírito Santo. Então sabemos que esta noite acá é uma noite de encontro marcado, de pessoas que vieram de lejos, de cerca, pero nada sale de tu agenda e de tu cronograma. Então se adorado, Espírito Santo, em nome de Jesus, e aqueles que creem, dá um forte aplauso para Ele. Vos já te diste conta que o sobrenatural camina mais cerca de lo que nós pensamos? Nós estamos em uma conferência. Graças, Tiago. Abre para mim. Vos já te diste conta que nós estamos mais cerca do sobrenatural do que pensamos? Nós estamos em uma conferência, em um congresso chamado Sobrenatural. Pero quando pensamos em sobrenatural, parece que vem uma palavra tão lejos, lejana, que é o sobrenatural. Parece que me recuerda uma série de Netflix, parece que me recuerda algo que eu não posso viver. Parece que o sobrenatural não é natural. Parece que o sobrenatural está tão lejos. Parece que o sobrenatural é para quem predica. Parece que o sobrenatural é para quem é famoso. Parece que o sobrenatural é para quem é conhecido ou para quem tem muitos followers. Parece que o sobrenatural está a quilômetros de distância de minha persona. E isso às vezes acaba generando dentro de minha cabeça um quebranto em meu coração. Pero me pergunta para vós acá nessa noite, quem me está entendendo, não, glória a Deus. Mi pergunta para vós acá é: quem acá já viu o sobrenatural? Amém? Quem acá já viu um paralítico que estava sem uma perna levantar e caminhar? Quem acá já viu com os próprios olhos? Então vamos subir o nível do sobrenatural. Quem acá já viu alguém recobrar a vista? Alguém estava cego, não veia nada. Eu sei que nós lemos nos livros, eu sei que nós lemos, escutamos os testemunhos, eu sei. Quantos acá já vieram, já puderam mirar com seus próprios olhos alguém? Seja sincero contigo mesmo. Quem acá já viu um cego volver a la vista? Vamos subir o nível do sobrenatural nessa noite, então. Quantos acá já viram um mudo falar? Quantos acá já viram pessoas ressuscitar? Vos podeis estar pensando, pastor, pero vos estás echando menos de mim sobrenaturalidade? Verdade? Será que não sou tão sobrenatural assim? Quizás muitos acá han visto, pero quizás muitos não. E às vezes quando nós começamos a falar e a trazer essa comparação de que é sobrenatural e que não é sobrenatural, parece que nos volvemos tão lejos, como se Deus não estivesse nos pequenos sobrenaturais do dia a dia. Que sucedeu hoje por la manhã? Vos querendo ou não querendo, creyendo ou não creyendo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sim ou não? E esse é um sobrenatural do Senhor. Pero nós temos a costumbre de tratar as bendições como algo banal e natural, e olvidamos que é sobrenatural. Então, para que nós veamos o sobrenatural, temos que sacar os olhos do sobrenatural, que é algo solamente espetacular. O sobrenatural é trivial, é no dia a dia. De nós estarmos acá já é algo sobrenatural. Mirar pela pessoa de seu lado, ela não tem nem cara de crente. Sim ou não? E ele está acá hoje. Então quer dizer que o sobrenatural do Senhor exista. Pero minha pergunta para vocês é: que é o sobrenatural? Pergunta para quem tem bom perfume cerca de vós, e pergunta para essa pessoa: que é o sobrenatural? Não, que é o sobrenatural? Senhor Jesus envia uma unção de despertamento. Pergunta para quem é hermoso, bem hermoso, elige uma pessoa bem hermosa cerca de vós e pergunta assim para ele: que é o sobrenatural? O dicionário explica o que é o sobrenatural. Segundo um dicionário Oxford, sobrenatural é aquele que transcende as leis do natural. O sobrenatural é aquele que transcende as leis da natureza. Sobrenatural é aquele que não pode ser explicado por meios científicos. Esse é um sobrenatural, segundo o dicionário Oxford. É o divino, é o miraculoso, é aquele que não pode ser explicado. Pero segundo a Bíblia, que é nosso livro de referência para tudo o que nós fazemos, que é o sobrenatural? Segundo a Bíblia, o sobrenatural, que é o que nós estamos falando acá hoje,
es la actuación de Dios en el mundo natural. Es cuando cielo y tierra se encuentran. Es cuando la voluntad de Él se cumple acá en la tierra, así como cuando nosotros hablamos. Hágase acá en la tierra tu voluntad, así como es en el cielo. Cuando la voluntad del Señor se hace acá en la tierra, así como es en el cielo, es activado el sobrenatural del Señor. Según la Biblia, esa es nuestra explicación de sobrenaturalidad. ¿Cuántos están acá? Dan gloria a Dios. Sobrenatural, entonces, es el actuar de Dios en las cosas naturales, revelando la capacidad del Señor manifestar su voluntad independiente de la mía y de la tuya. De eso se trata. De eso se trata el sobrenatural. Ejemplo, Dios es sobrenatural, que allá en el libro de Génesis 1 a 3, después vos lees en tu casa. Yo sé que nadie lee después, pero que vos puedas leer en su casa. Génesis 1 de 1 a 3. Dice que de la nada el Señor hizo todo. Y eso es sobrenatural. De la nada Él creó algo. La Biblia también dice en el libro de Éxodo 14 que Moisés debería pasar el Mar Rojo y no tenía cómo pasar. ¿Y cómo Él iba a hacer? Entonces vino un rocío, un viento. ¿De dónde vino el viento? Yo no sé, pero yo sé que vino del sobrenatural. La palabra dice que Jesús le exhortó a los fariseos, dijeron así: vos sabés cuando sopla el viento natural y no sabe cómo sopla mi viento. A donde voy acá es que debemos cambiar nuestra sensibilidad del sobrenatural. Debemos estar activados y cambiar nuestra sensibilidad. Debemos estar más sensibles para el sobrenatural. Y ahora, terminando la parte A de esta introducción, mi pregunta para vos acá es muy sincera. ¿Quién acá desea vivir el sobrenatural de Dios? 50 personas. Bueno, vamos lá. Yo creo que se puede más. ¿Quién acá desea vivir el sobrenatural de Dios? Ahí está mejor. Hablando de eso, ya cambiando de sobrenatural, me recordé y no puedo olvidar. Yo quiero invitarte para lanzar tu livro allá em Bola de Neve. Mínimo, a gente tem que comprar todos os livros que vos levas para allá, verdade? Então, pida para tus pastores na festa que podem lançar allá, verdade? Vos podes lançar o livro e ele predicar, pero aí já não tem mais, verdade? Pero está invitado para predicar e lançar tu livro allá. Vamos preparar algo muito lindo para vos. Quero ser parte disso que Deus está fazendo em tu vida, de alguma maneira. Amém? Volvemos para cá. Glória a Deus. Se é para Jesus, é mais forte. Pero lo que vamos a hablar hoy puede cambiar o abrir tus ojos acerca de las cosas de mirar el sobrenatural del Señor. Nosotros lo que leemos acá es la historia nada más de Tomás. Tomás era un tipo que era un discípulo de Jesús. Ele andava com Jesus. A Bíblia me menciona nos 4 evangelhos que ele estava com Jesus. Ele hace menciones, ele não menciona especificamente em que momento Tomás foi chamado para andar com Jesus, pero o fato é que sim, ele estava com Jesus. Sin embargo, o que nós lemos acá, o capítulo 20, capítulo 21 do livro de Juan, é muito interessante, é muito profundo. Não é um livro para que vos leas rápido, senão que é para um livro para que vos entendas e que vos buceie verdadeiramente aí. O que passa acá é que Tomás não estava quando Jesus apareceu. A primeira aparição de Jesus foi para Maria Madalena. E quando apareceu, ele não estava aí. Depois Jesus apareceu para alguns outros discípulos. E os discípulos supieram e contaram para Tomás. Pero Tomás não estava aí. E Tomás era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Ele era um científico, era uma pessoa muito avançada para seu tempo. E a maneira que ele vivia não era uma maneira tão sencilla, de uma maneira academicamente falando, porque ele tinha cancha, ele tinha conhecimento, ele sabia do que ele estava falando. E é esse cenário que nós estamos enfrentando nesse passagem acá. E o que ele passou é o que nós também passamos, porque todos conhecemos o famoso dicho: solo creo si veo, sim ou não? E de quem vino isso? De Tomás. Pero essa búsqueda por ver para crer nos aprisiona. Essa necessidade que eu tenho que ver para poder crer nos hace que nos encarceremos e não funciona. Porque nós hoje estamos na geração muito acelerada. Todo é um toque para ver, um toque para crer. Se vos sos rápido, eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Se alguém te disse alguma coisa, vos automaticamente vai para o Google para ver se é verdade. Para ver, para crer.
E dependendo da pessoa, vos vas a buscar nas redes sociais para ver quem é ela. ¿Por quê? Porque nós creemos e vemos. Dificilmente agora nós só creemos se escuchamos, nós creemos se vemos, e somos a geração del toque, todo é instantâneo, eu tenho que saber de todo, eu tenho que clicar, eu tenho que tocar, se não é assim, eu não creio. Pero essa búsqueda de ver para crer nos hace estar em cárcel, porque a Bíblia não me orienta a ser isso, a Bíblia não me orienta que eu tenho que ver para crer, a Bíblia me orienta a crer. Agora, voltando para Tomás acá, 8 dias, a Bíblia é clara acá que ela disse que 8 dias depois de ela haver ressuscitado, 8 dias, repita assim comigo, 8 dias. Sabe o que significa número 8 no original hebraico? Quem sabe? Eu não sei também, mas se a Bíblia disse, deve ser algo muito importante. Pelo que diz acá que 8 dias logo da ressurreição, esse homem estava nessa situação. E que situação ele estava? Angustiado, lhe sacava a paz, porque seus amigos discípulos diziam assim: nós hemos visto Jesus ressuscitado, nós hemos visto ele sobrenatural, porque não sei quem recuerda, quantos acá leem a Bíblia? 5 pessoas, quantos acá leem a Bíblia? Não sei quantos recordam que quando Jesus morreu, muitas pessoas se abriram, tanto que tem os discípulos que foram no caminho de Emaús, porque eles não entendiam que Jesus necessitava ser isso. Tanto que Jesus estava com os próprios discípulos sentados à mesa e dizia assim: mirad, eu me vou preparar um caminho, para onde eu vou, vocês não podem ir-se todavia. ¿Para onde te vas? Como assim? Como nós te seguiremos se não sabemos o caminho? As pessoas não entendiam. E imagínate agora Tomás. Tomás estava 8 dias, eu creio que lhe picava, verdade? Essa ansiedade de saber se era Jesus ou não. E às vezes você pode pensar assim: pastor, pero eu não tenho essa ansiedade. Seguro? Quando a gente não te responde no WhatsApp, quanto tempo te bate a desesperação que essa pessoa não te contestou? Eu não sei vocês, pero minha esposa é especialista em não me contestar. Alguém tem uma esposa assim ou não? Eu estou com ela, ela está no telefone. E eu hablo assim para ela: mira, sentate acá cerca de mim. Mira, eu te mandei esse mensagem acá, viste? Isso. E esse acá eu também te mandei. Porque ele não contesta e me põe nervioso. Agora eu me imagino Tomás, 8 dias, Jesus apareceu para eles e não para mim. Agora, em minha criação, eu me peço a imaginar no lugar de Tomás. Eu já me ia sentir rechaçado. Jesus quer mais os outros discípulos do que a mim mesmo. Por isso Jesus apareceu para os outros e não apareceu para mim. Então, quando nós nos ponemos os calçados do discípulo, é mais fácil entender a incredulidade ou a falta de fé de Tomás. ¿Por quê? Porque tinha muita coisa involucrada. Como crer nele sobrenatural se eu vivi com Jesus hasta agora? Jesus morreu, foi assunto aos céus. Mis amigos lo vieron a ele e eu não. E eu estou aqui há 8 dias comendo as unhas. Eu quero ver Jesus. O que passou de Jesus? Onde está Jesus? E isso era muito interessante, porque nem a fé dos próprios amigos lhe haciam crer. Cuidado, porque a cárcel de la evidência é um peligro. Eu tenho que ter evidência para todos. Eu tenho que saber todo o que está passando. Quem dijo que nós temos que saber de todo? Há um tempo atrás, eu fiz uma cirurgia de rodilha, de ligamento cruzado, e orei assim: Senhor Jesus, por favor, usa a vida do médico. E fui a fazer a cirurgia e me deu uma anestesia e eu apaguei. E eu, graças a Deus, apaguei, verdade? Que não queria ver nada que estava passando. Pero lo que passa acá é que eu confio em um médico sem ver e não confio em Jesus sem ver. Estão acá ou não? Só em minha igreja que passa isso. Nós queremos saber de todo. Quem sabia que acá em Paraguai, debaixo das terras, passa o maior aquífero que existe? Aquífero Guarani. Quem sabia disso? Pero muitos não creem porque não veem. Pero vos ver ou não ver não vai cambiar nada. O aquífero sigue aí, sendo o aquífero Guarani, alimentando toda a América do Sul. Vos não necessitas ver, vos necessitas crer. Salga dessa cárcel chamada evidência. Eu tenho que ver para saber. Não. Quando nós vinimos para Paraguai, eu me recuerdo como se fuera hoje. Passamos del puente de la amistad com minha hija Nelupa, 9 meses de idade, chorando, mi pastor sudando, calor, verdade? E eu pensando assim: Senhor Jesus, minha esposa não conhece nada de Paraguai.
Uma vez ele havia vindo para ser, eu venia 1 ano, e ele havia vindo uma vez para ser um viagem missioneiro. E quando ele alegou, eu só levei ele na região de Shopping del Sol. Eu lhe dije, esse é Paraguai, verdade? Acá, Shopping del Sol, Villamora, verdade? E ele alegou, nós nos mudamos para Luque. Final de Luque, Deus meu. Pero a donde voy es que vos não necessitas evidência para dar um passo de fé. Vos necessitas crer para dar passos de fé. Estão acá ou não? Quem quer viver o sobrenatural verdadeiramente em sua vida? Vos não necessitas ver, vos não necessitas de todas as evidências. Vos necessitas crer no mais. Creer é creer no mais. Dá um codaço na pessoa de seu lado e habla assim para ela: deixa de ser cabeção. Empieza a crer. Que Tomé, ele não só dudava. Porque Tomé, ele também questionava. E me gusta questionar. Me gusta essa pergunta. E essa questionar não é um questionar do porque não creio. É um questionar porque sim, eu creio. Tomás era essa persona. Perdão, eu mesclo às vezes o idioma. Tomás era essa persona. Ele não era que ele dudava. Ele apenas necessitava questionar para entender verdadeiramente. Quem conhece pessoas, vocês têm discípulos assim? Às vezes eu tenho um discípulo que eu prediquei uma hora, ele se assenta e, pastor, eu não entendi essa parte. Deus meu, verdade? Eu estava com a cabeça em onde que estava pensando. Vos podem estar pensando assim, pastor, mas eu não estou entendendo o que você está dizendo, porque não quer, porque eu me estou esforçando acá. A donde vou acá é que Tomás solamente queria estar seguro. E eu não vejo pecado nisso acá. Pero tampouco veio motivo de honra e de glória. Pero ele solamente questionava. Ele estava querendo saber sobre o Senhor, pero a maneira que ele questionava era diferente. Por quê? Pergunte para mim, por quê? Porque ele estava querendo ser Senhor sobre o Senhor. Porque ele estava dizendo assim: Deus, eu solamente te creio se vos aparecer e eu tocar em tus manos e em tu lado. Não que alguém haga isso, verdade? Senhor, se és de Deus, vai cair um raio acá, a porta se vai abrir, vai soplar um vento. Quem já fez um pacto assim? Aí na história que passou na igreja, que a chica queria orar com um tipo, e ele disse assim: Senhor, acá está a foto del varão, eu vou poner acá na ventana. Se sopra o vento do Espírito, e a foto dele cair para abaixo, não é para casar. Agora, se o vento do Espírito sopla e a foto cair para cima, aí sim eu me caso, Senhor. E puso a ventana e soprou o vento. E caiu boca abaixo. A tipa foi ali, agarrou: Deus, creio que você está equivocado. Sopla de novo. Aonde vou acá com essas histórias é que nós queremos crer bajo condições. Deus, se é assim e queremos ser Senhor sobre o Senhor não tem que rendir contas para nós, não tem que dar satisfação para nós. O Senhor é o Senhor. E Tomás queria ser da maneira dele, ele queria uma condição, é assim que você tem que fazer. Aonde vou com isso? Que às vezes, para viver no sobrenatural, nós buscamos algo seguro. Para que eu pueda entrar no mundo sobrenatural, eu quero seguridade, mas o sobrenatural não é seguridade, brother. O sobrenatural não é natural, o sobrenatural não é eu dou um passo porque veio o escalão, o sobrenatural é te vas no mas, é anda no mas, camina no mas. O sobrenatural não é estar baseado em aquilo que eu posso ver, o sobrenatural é crer e avançar sem ter nenhuma das convicções. Às vezes me perguntam assim: quantas palavras vós recebiste da parte de Deus para vir em Paraguai? Quantos profetas apontaram para vós? Nunca me apontaram o dedo, nunca. Eis que te digo, homem forte e valoroso, verdade? Nunca me disseram isso. Pero quando eu escutei e entendi do Senhor, que o Senhor usou a voz de meu pastor, de minha esposa, que era para cá, que nós deveríamos vir, tchau, já nem me importa mais nada. Por quê? Porque fé não é saber o que vai passar ali adelante, fé é o Senhor falar e vós caminhar. E o restante não sei o que vai passar. O Senhor está desafiando pessoas acá para começar a mover-se, para começar a caminhar, para começar a viver verdadeiramente o sobrenatural. Para sair da religiosidade da igreja, de venir arregladito no culto de domingo, sentar a colita na silla e sair de acá tudo bem. Não, a igreja é muito mais que isso. A igreja é afuera da igreja. Eu tenho um sonho, pero não realizei todavia, de poner um cartel na salida da porta de minha igreja e dizer assim: acá empieza tu ministério. O ministério não empieza quando entra, o ministério empieza quando sale.
¿Viste? ¿Ya percibiste que la iglesia todos son hermosos? ¿Verdad, pastor? Todos son buen olor, se cepillaron, ¿verdad? Pero siempre hay un lunes. ¿Sí o no? Siempre hay un lunes. ¿Querés conocer a alguien? Vete para su casa, abra su heladera. ¿Querés conocer a alguien? Vete para casa de alguien cuando está lloviendo y pisa en su alfombra blanca, para ver si tiene paz. ¿Querés conocer a alguien? Vea cómo esa persona reacciona cuando despierta por la madrugada y ¡puf! Y choca el meñique del pie en el rinconcito de la mesa. Gracias a Dios, Señor Jesús, amado de mi alma. ¿Quién acá maneja en el tráfico, en el tránsito de Paraguay? Esa es la prueba de la vida. El hermano te cruza y vos, paz de Cristo, varón. Y por fe, ¿verdad? Por fe, te cierra el paso. Y yo pienso así que el creyente no plaguea, pero bocina, ¿verdad? Dios mío, nosotros no plagueamos, pero bocinamos. Y si ese pé fueran palabras, ¿qué iba a ser? Señor Jesús, ¿a dónde voy acá? Es que tenemos que salir del natural y empezar a vivir el sobrenatural. Pero para muchos, que es para mi vida, el sobrenatural fue que yo dejara de hablar groserías. Fue que yo dejara el cigarrillo. El sobrenatural para mi vida fue que yo dejara el crack. Fue que yo dejara de oler marihuana, cocaína. Para muchos, eso es solo banal, pero para mí es sobrenatural. Quizás nosotros no vimos personas levantar de silla de ruedas, pero nosotros vimos, y yo he visto en 17 años de ministerio, personas salir de adicciones, personas que estavam perdidas salir de los vicios. Eu vi pessoas transformar suas famílias, eu vi pessoas que estavam perdidas sem misericórdia para si mesmos, sem oportunidade de vida, cambiarem suas vidas. E isso, meu irmão, é verdadeiramente um cego volver a vista. É quando as famílias são restauradas, é quando as histórias são cambiadas. Esse é o evangelho. Às vezes nós estamos buscando o sobrenatural num espetáculo, uau, e vem e passa eterno e as pessoas caem. E glória a Deus por isso. Também é, mas não é só isso. O sobrenatural está escondido nos pequenos detalhes de nossas vidas. Sabe quantos livramentos vos já passaste para estar acá hoje? Se não for a mano do Senhor e a misericórdia do Senhor te atarrando, onde nós estaríamos? Queres maior sobrenatural de que aquela palavra? Clamei por el Senhor e Ele me escutou a mim e me sacou de um tremendal de lama, me puso meus pés sobre uma roca, me puso em meus lábios um novo cântico. Querer maior sobrenatural que isso está em los pequenos detalhes, mas nós estamos buscando o espetáculo quando falamos de sobrenatural e não é isso. Então, se eu empiezo a entender a Thomas, eu tenho que entender que não necessito necessariamente, eu sei que é redundante, ver para crer, eu tenho que crer. Amém ou não? Mas a Bíblia sigue, e não termina por aí. Juan, versículo 20, eu sei que vocês estão com as Bíblias abertas, e vocês aí podem seguir aí. Juan 20, 26. Jesus visitou Maria Madalena, visitou os discípulos, agora vem a segunda visita, a segunda vez. Juan 20, 26. Mira o que diz acá, que interessante. 8 dias depois, quantos dias? Mais forte, quantos dias? 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles estava Thomas. ¿Sabe o que estava passando acá? Os discípulos estavam aonde? Adentro. No versículo 19, desse mesmo texto acá, capítulo 20, só 5 versículos antes, a Bíblia disse que eles estavam dentro e trancados e com as portas cerradas porque tinham medo. Quem? Os mesmos discípulos que han visto Jesus ressuscitado. Estavam cerrados com medo dentro da peça. E acá, o que eles estavam fazendo? Também estavam encerrados com medo dentro da peça. É interessante isso, porque por mais que eles já houveram visto, eles não logravam superar isso, também estavam cerrados dentro da peça. Por que eles estavam com medo? Por diversas coisas, teologicamente falando. Mas eu não quero ser tão teológico solamente, quero ser mais prático nessa noite. Aonde vou acá é que a porta estava cerrada, em las 2 vezes. E por que a porta estava encerrada? Porque a Bíblia, cada vez que ela menciona algo é porque é importante. E se as 2 vezes menciona que a porta estava encerrada e as 2 vezes Jesus passou por la porta, é interessante que Jesus estava querendo demonstrar para o próprio Thomas o sobrenatural. Não há porta que me atarre, não há nada. Agora, onde eu vou?
que mesmo muitos han visto o sobrenatural, aún assim tinham medo. E Thomas não havia visto, também estava aí e também tinha medo. Agora, a pergunta é: o sobrenatural me saca o medo ou não me saca o medo? Sim ou não? Agora, se eu tenho medo, eu tenho que ir ou não? Agora eu conozco o sobrenatural. Então, como eu conozco o sobrenatural, agora I believe I can fly. Porque eu conozco o sobrenatural. Agora eu sou o man. Não. Em realidade, não. Porque o medo nos visita. O medo nos golpeia. E quem não crê nisso, eu te invito a participar de meu deporte. Eu participei de lutas de MMA, de Muay Thai, de boxeo, de jiu-jitsu. E quando vos vas a lutar, do outro lado tem alguém querendo pegar a vós. E vos miras e pensa assim: que estou fazendo acá? E aquele que é lutador que disse que não tem medo é mentiroso. Porque te dá medo. Eu me recuerdo que minha última peleia, aliás, nem sei que ano que foi, 2016 creio que foi. Eu sofri muito para ligar no peso. E quando eu liguei, aliás, eu estava flaco, parecia um saltamontes, verdade? E do outro lado um tipo forte, morocho, me mirava assim. E eu lhe mirei e eu pensei assim: por que, Senhor? Porque eu tive medo. Pero o medo não me hizo parar. Não há pecado em ter medo. É pecado se o medo te para. La vida é uma luta, vos querendo ou não, desde a cuna hasta o cemitério. Mais temprano vos entenda que na vida é uma pelea melhor vai ser para tu vida. Então, para dessa história de, não sei, será que é com medo? Não sei. Não, o sobrenatural me hace não sacar-me medo, pero me hace ir com medo mesmo. Ou vos pensaste que quando nós vinimos para Paraguai não teníamos medo? Deus mío. Pero o medo não me hizo não crer e não me hizo não avançar. Então, quando o medo me visita, ele não me pode frenar. E eu estou falando de coisas sobrenaturais. Quantos estão acá? Eu estou falando de coisas sobrenaturais. O medo não te pode parar, pero o sobrenatural te hace que vos avance mesmo com medo. E depois que vai passar, depois está tudo bem, depois está tudo certo. Que passou o resultado dessa peleia aí? Não importa, é passado. Perdi, lastimosamente. Vocês se riem, verdade? Quantos já subiram para pelear na vida? Sim. Glória a Deus. Vamos lá. Pero seguindo, Juan 20:26. É interessante esse acá, porque 8 dias se passaram. Imaginate vós no lugar dele. Somos do mesmo grupo. E eu não fui invitado para a aparição dele. Só a hora, justo comigo. Deus mío, por que está passando isso? Justo com Thomas. Para quem não sabe, Thomas foi aquela pessoa que Jesus estava falando: não se turbe o vosso coração. Ele falava assim: creis em mim, crê também em mim. E na casa de meu padre há muitas moradas. Se não fuera assim, eu não los hubiera dicho. Vou, pois, a preparar um caminho para vosotros. Vou a preparar um lugar. Eu vou a preparar um lugar. E sabe quem disse assim? Para onde te vas? Thomas. Thomas disse assim: Senhor, não sabemos aonde te vas. Como, pues, podemos saber o caminho? Ou seja, a curiosidade ou a dúvida de Tomás não foi solamente quando dudou acá. Ele queria entender tudo o que estava passando. E ele disse assim: se não sei para onde te vas, como eu vou saber o caminho? Que Tomás estava fazendo acá? Tomás estava uma vez mais fazendo a representação da mente humana, que eu necessito entender tudo para crer. Mas o interessante acá é que dessa pergunta teoricamente tola de Tomás sale uma das maiores revelações bíblicas, a resposta de Jesus. Jesus é diferente. Ele disse assim: Jesus lhe dijo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie viene al Padre sino por mim. O que Jesus estava querendo dizer para Tomás? Tomás, terco. Tomás, incrédulo. Tomás, não é por donde, não é como, é por quem.
yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces lo que ele estava querendo dizer para Thomas era: vos está empezando a vivir el sobrenatural, y el sobrenatural no es dónde, el sobrenatural no es cómo, el sobrenatural es quién. ¿Y quién es el sobrenatural? Es essa canção que nosotros adoramos acá, es Él, por Él, para Él. Vocês estão entendendo isso acá ou não? Não existe sobrenatural sem Jesus, não existe, não existe. Existe magia, trucos, qualquer herejía, qualquer coisa, pero sobrenatural é com Jesus. E que Jesus lhe dijo acá: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Estão comigo acá ou não? Sabe o que Thomas poderia haver pensado acá? Quantos estão comigo? 8 dias. Thomas poderia haver pensado assim: sobrenatural, de tocar, de ver, esse não é para mim. Esse ocorre em outras igrejas, mas não é para mim. Sabe que Thomas poderia haver pensado acá? Sobrenatural é para quem tem o poder. Sobrenatural é para quem ayuna muito. Sobrenatural são para essas pessoas que se manejam muito bem a Bíblia, a palavra. Eu não sou ungido. Sim, Pedro é ungido. Os outros discípulos são, eu não. Então, ele poderia começar a pensar nisso, que sobrenatural não é para aqueles que têm os mesmos pecados que ele. Quantas vezes eu pensei e limitei o poder do Senhor, pensando que minha capacidade de fazer algo era suficiente para que Ele pudesse usar minha vida em algum lugar. Estão comigo ou não? E não é assim que funciona. Quantas vezes eu tive um pensamento parecido com Thomas? Como? De que não é para mim. Não, o sobrenatural não é para mim. Essa vida assim não é para mim. Não, está muito lejos, porque eu sou um pecador. E sim, pero tus pecados han sido perdonados. Pero se eu não entendo isso, eu vou viver na dúvida que o sobrenatural não é para mim. Ou vou fazer forças mais além do que eu pueda para que o sobrenatural venga. É como llegar a la igreja e dizer assim: Senhor, venga com tu presença, venga com tu presença, venga com tu presença. Já preparamos todo, já limpiamos todo. Então quer dizer que Ele necessita que eu lhe pida para que Ele venga. Antes mesmo que eu estivesse acá, Ele já estava. Não é por lo que eu hago, não é por lo que eu deixo de fazer, não é por quanto eu limpei ou deixei de limpiar, não é por quanto eu toquei ou deixei de cantar, não é porque quanto eu, sou muito bueno predicando, ou muito malo sou predicando, não é por, Ele já estava acá. Ele já estava acá. Disso se trata. Disso se trata. Quantos estão comigo acá? Disso se trata. E eu sempre ensino isso para meus discípulos, família, alunos, ovelhas, que isso se chama graça. Para quem não entende acerca disso, eu uso esse seguinte exemplo. Um lutador. Eu hablo muito de luta, porque eu vivo de luta, verdade? Não sei falar de pinturas, de livros, não sei falar disso. Um lutador, quando termina um round, ele se assenta e vem o corner dele, e o corner dele lhe dá água. Essa água que o corner lhe dá, que o coach lhe dá, não é uma água que ele diz assim: lutador, toma essa água e vete para tu casa. Não, não. Essa água é uma água de toma, recupera-te do passado, levanta e vai pelear. Graça não é toma essa água que dá-te dormido acá. Graça é toma essa água, que essa água te limpa de tu passado, mas essa mesma água te dá força para que vos avance adelante. Graça é vos entender que vos peleaste. Ah, Deus meu, eu quero tapear, eu quero tirar a toalha. Quem na casa já viu um lutador tirando a toalha? O lutador não tira a toalha. Quem tira a toalha é o treinador. Não é o treinador, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele não tirou a toalha todavia. Agora, se eu não entendo quem é meu treinador, eu quedo dando voltas e voltas em todo o mundo e não entendo o que é a graça. Que é a graça? Graça é ter intimidade com meu treinador, saber que ele me dá uma água que me renova do passado, que me prepara para o futuro, e entendendo que ele não me tira a toalha. Quantos estão comigo acá? Agora, se eu não creio nisso, eu creio muito prático. E aí, a graça é por minha força, porque eu não le noquei a Ele. E não é por isso. A Bíblia diz no primeiro livro de Mike Tyson, capítulo 1, versículo 1, que todos têm uma estratégia hasta ligar um tongaço na cara. Todos têm um plano, todos vão, hasta que a vida te golpeie. E quando a vida te golpeia, vos vas a ver se vas a viver verdadeiramente do sobrenatural ou não.
Eu passei por uma plantação de igrejas tremenda acá em Paraguai. Enviei 6 pastores. Na crise que o ministério teve, sabe o que as pessoas disseram? Adiós, pastor, graças. E não foi nem para mim, foi para o ministério, porque muitas pessoas são meus amigos, mas não entenderam que a mesma graça que lhes foi oferecida também deve ser oferecida para os outros. Eu não tenho nada contra quem tomou decisões diferentes. Agora, aonde vou acá é que a graça que eu tomo é a mesma graça que eu tenho para oferecer. Agora, se eu sou a graça só de tomar e não sou a graça de dar, eu não tenho graça, eu tenho justiça, e o justo nos justifica, porque a justiça é divina. Agora, se eu ofereço solamente a água para mim, aí a justiça é minha, e nossa justiça é trapo de imundícia. Vocês estão acá entendendo isso ou não? Estou falando do sobrenatural, mas as pessoas não querem falar de sobrenatural sem falar de caráter. As pessoas querem falar de sobrenatural e olvidam o caráter. ¿Por quê? Porque o dom pode operar, mas o caráter da pessoa, meu irmão, aí é diferente. Por isso vos vas a ver pessoas llenas de falcatruas, de coisas malas em la espalda, haciendo milagros, porque foi um dom de Deus. Pero a donde voy acá é que, para viver verdadeiramente o sobrenatural, meu irmão, tem que ter caráter. E não confunda a graça sobre tu caráter. Porque vos tenés que ter caráter, e caráter é aquilo que vos haces quando nadie te está vendo. Mi pergunta para vós é: quem vê tu teléfono quando vos estás no banho escondido? Quem vê o logaritmo do tu teléfono quando começa a aparecer um montão de porqueria e vos escondes, não tem coragem de abrir tu teléfono na frente dos outros? Marido que esconde o telefone de mulher, noivo que esconde o telefone de papá, de mamá. Vos não vivis na graça, vos vivis no pecado. Pero essa é a noite que tus pecados han sido perdonados. Eu não estou aqui para apontar-te o dedo, eu estou aqui para dizer-te: mira, se não há uma conversão, brother, vos vai estar nadando em tus pecados. E aí sabe o que passa? E aí vem a água do Senhor, vos te levantas, pero vos não te convertís. E aí nós vivíamos na igreja de não convertidos crentes. O que é conversão? As pessoas pensam que conversão, eu me estou indo para cá. Conversão, vou vir para cá. Não, foi ensinado errado para nós outros. Conversão é: eu me estou indo para cá, me converti, pum, me vou para ele. A verdadeira conversão não é o destino, a verdadeira conversão é na pessoa que é Jesus Cristo. Então não é dar vueltas a muitos lugares, é entender que é Ele. Se você estás acá mirando na persona, mirando o pastor, buscando solamente isso, e pensou que se converteu, porque solamente tu viste cambios comportamentais, você não te convertiste. Conversão verdadeira não é solamente comportamental. Conversão verdadeira, eu me estava indo por acá. Há muitos caminhos, mas solamente há um caminho, verdade e vida. E a verdadeira conversão me apunta para a cruz. E se não é cruz, não é sobrenatural. É solamente história para contar de gente que não hizo nada, que critica os outros. Quantos estão comigo acá? Pode seguir, mas 10 minutos eu tenho acá em mi time, estou apurando acá. Aonde vou acá é que mire para a vida de Thomas, e estou terminando a história dele. Ele podia pensar assim, vós podia pensar assim, o Senhor podia ser indiferente com a vida de Thomas. Que pesado Thomas, verdade? Jesus era muito bueno. Que pesado Thomas que queda pedindo. Pero Jesus não foi indiferente. Jesus dijo, entrou na casa por la segunda vez, viveu o sobrenatural, passou por las puertas e dijo assim: Thomas, para de dudar, toca cá e toca cá. Se eu fuera Jesus, eu ia dizer: Thomas, que pesado sou, xará. Pero Jesus não hizo isso. Ele invita a um terco a tocar no sobrenatural. Ele invita, ele diz assim: toca cá. E sabe o que passou acá? Pergunta para mim: o que passou, pastor? Thomas disse assim: mi Senhor, mi Deus. Sabe o que passou acá? Um cético se transformou em um adorador, porque ele tocou em Jesus. As pessoas, quando estavam andando, os leprosos, as prostitutas, quando passavam cerca dos fariseus, que eles assim, escupiam, diziam: aléjate de mim. Cada vez que uma pessoa se acercava de um fariseu, de um escriba, ou de qualquer pessoa para buscar algo, uma prostituta, um leproso, eles saliam pior, porque eles não podiam nem acercar-se, porque eles esculpiam e tiravam pedra. Agora, quando se acercavam de Jesus, abraçava: toca, pode tocar. Cada vez que a pessoa se acerca de um fariseu, ela sai pior. Cada vez que a pessoa se acerca de alguém parecido com Jesus, ela sai melhor. Me pergunta para vós é: quando um pecador se acerca de vós, como vós reaccionas?
La persona sale mejor o peor. La persona vem se aconselhar com nós, eu tenho vergonha. Porque eu penso assim, que hipócrita que eu sou. Porque muitas vezes os problemas que ele está passando, eu também passo. E eu não estou em um lugar de superioridade. Eu estou em um lugar que a única diferença é que eu estou volto para vocês e vocês estão para mim. Mas estamos na mesma silla que necessitamos da graça. Agora, se a pessoa se acerca de mim, eu vou para ela com a super religiosidade. Não, haga isso, e haga isso. Só falta mandar rezar 3 Ave Maria, 2 Padre Nuestro, poner-se de rodilha. Se não cuidamos e não atualizamos nosso evangelho, vamos a ser assim. Me pergunta para vós é que quereis viver o sobrenatural. Quando alguém se acerca de vós, sale melhor ou sale pior? Se vós não teneis olor a pessoas perdidas, vós não está vivendo bem no evangelho. John Piper dizia que se tu evangelho não molesta as pessoas, vós não vivis o evangelho. Me pergunta para vós, tu evangelho molesta as pessoas? Estão comigo acá ou não? Estão comigo acá verdadeiramente ou não? Quando as pessoas se acercavam de Jesus, elas saíam diferentes. Quando elas se acercavam dos fariseus, elas saíam piores do que entraram. E isso se chama sobrenatural de la graça e o favor do Senhor sobre nossas vidas. O que passou com Tomás quando se acercou de Jesus? Tocou e viu. Parecido com os discípulos. Emaús, voltando para Emaús, não entenderam nada. Quando Jesus se acercou deles, falou com eles, as escamas se cayeron. Hubo revelação. Que é Apocalipse? Revelação. Se revelou, se cayeron as escamas. Por quê? Porque Jesus se acercou. Jesus está cá nesse lugar, amém? Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Está mais fácil do que você imaginas. Mira o que diz o versículo 29. Jesus lhe dijo a Tomás: Tomás, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Pero bem-aventurados los que não vieram e creyeron. Quem acá nunca viu um cego volver a ver? Bem-aventurado. Quem acá nunca viu um paralítico andar? Estou volvendo para o começo da prédica. Agora, eu piso um pouco mais no acelerador. Quantos acá creem que um cego pode volver a ver? Quantos acá creem que o mundo pode volver a falar? Quantos acá creem que o paralítico pode começar a caminhar? E essa é a fé. Bem-aventurados são aqueles que creem e não por vista. Bem-aventurados. Então, fé do sobrenatural não é reaccionar a uma evidência. A palavra do Senhor diz assim em Hebreus 11:3: por la fé entendemos haver sido constituídos no universo por la palavra de Deus. Por quê? Por la palavra de Deus, de modo que lo que se vê foi hecho de lo que não se veía. Quando Deus habla, Deus não comunica, Deus crea. Quando Deus habla, não dá uma informação, Ele hace uma criação. Senhor, não pescamos nada toda a noite. Que vamos fazer? Echa de novo. Senhor, não pescamos nada toda a noite, pero sobre tu palavra eu echaré a rede. Deus mío. ¿Por que eles echaram a rede? Por la palavra. Eles não echaram a rede por uma ordem geográfica, era por la palavra. E a pergunta cá é: o que faltava para Pedro quando não conhecia Jesus? O que faltava para Pedro quando não conhecia Jesus? Peces. O que faltava para Pedro quando ele não conhecia Jesus? Peces. Agora Pedro conhece Jesus. E agora que transborda para Jesus? Peces. E é o que venho declarar essa casa. Aquilo que te faltava sem Jesus é o que te vai transbordar quando vem Jesus. Aquele que era escassez, quando vem Jesus, sabe o que eles fazem? Venga que acá está transbordando, venga que acá está abundante. Senhor, dá-me uma palavra que eu me vou junto a vós. Sabe o que ele estava fazendo? Ele não estava caminhando sobre as águas, ele estava caminhando sobre a palavra. Queres viver o sobrenatural do Senhor? Quantos querem? Leia tu Bíblia. Não viva de rios, não viva de lo que te dijeron. Antes as pessoas se acercavam e diziam assim para mim: pastor, mira essa revelação que eu encontrei, mira isso que eu estou encontrando na palavra, na Bíblia. Hoje as pessoas não falam mais isso. Hoje as pessoas só me enviam rios e posts das outras pessoas. Mira essa revelação de los outros, pero a tua revelação. Quem quer viver o sobrenatural verdadeiramente? Eu não sei se vos já viste, mas vos necessitas a crer. Eu tenho autoridade para orar sobre o que o Senhor me libertou. De onde o Senhor me libertou?
de uma vida promíscua, de álcool, de marihuana, de cocaína, de crack, de uma vida perdida e vida louca. E esse é o sobrenatural de Deus em minha vida. Quando eu me acerquei de Jesus, eu solamente tinha um pensamento. Eu solamente pensava assim: Senhor, que eu pueda llegar vivo no próximo fim de semana, porque eu estava na igreja e não lograva converter-me. Então eu ia domingo atrás domingo, domingo atrás domingo, e não lograva nem levantar a mão, porque a opressão do pecado hacía que eu me sintiera indigno de levantar as mãos por lo que eu cometi. Hasta que o favor do Senhor, a graça do Senhor começou a invadir meu coração e eu entendi que meus pecados não sido perdonados. E quando eu entendo isso, eu posso começar a viver verdadeiramente o sobrenatural. Eu não sei qual é o sobrenatural que vos viniste acá. Agora, se vos viniste acá sem nenhuma expectativa, o que você está fazendo acá? Se vos viniste acá para ver pessoas, perdiste tu tempo. Agora, se vos viniste buscando o que disse a essência dessa conferência, é o sobrenatural, essa palavra é para vós. Qual é o tamanho de tu sobrenatural? Pequenos detalhes, porque quizás o sobrenatural para vós a hora que te sai um dente, quizás o sobrenatural para vós a hora que tu família seja restaurada, quizás o sobrenatural para vós a hora que te salga um trabalho. Eu não sei qual é o sobrenatural. Eu sei que o Deus de sobrenatural não vê diferença nenhuma entre tu pedido pequeno e tu grande. E é esse mesmo Senhor que está acá hoje. E nós não necessitamos sentir um escalofrio, chiboperimbá. Nós não necessitamos, eu sinto. Não, vos não necessita sentir. Vos necessita crer. E quem acá crê? Ele está acá nesse lugar. Então eu quero fazer 2 orações. Quem acá vino, saiu de sua casa, vino para essa conferência entendendo assim: eu necessito de um sobrenatural do Senhor. Quem? Levante sua mão. Quem acá? Eu quero orar por vós. Eu quero orar por vós. Eu quero orar por vós crendo que Deus me encaminhou acá. Eu não lhe amei a pastor Oscar, a pastora Karen, a pastor Gabriel, dizendo assim: invita-me para essa conferência, verdade? Eu venho com muito amor, óbvio, mas eu vim acá porque tenho um propósito de Deus em minha vida, e esse propósito é para que vos entenda o sobrenatural do Senhor. Vos só necessita de uma coisa: crer. Se vos veniste buscar o sobrenatural, salga desse lugar, venga cá adelante, eu quero orar por vós. Pero não é natural, natural vos hacen tu força, natural vos haces. Agora, se vos viniste buscar algo sobrenatural do Senhor, sabe o que o Senhor me muestra? O Senhor me muestra pessoas fazendo planos de empreendimentos, de coisas. Se tus planos, tu dinheiro te basta, não é sobrenatural, porque a mente humana hace planos natural. Pero Isaías 55:8 adelante diz que mis pensamentos não são tus pensamentos, nem mis caminos são tus caminos. Os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos. Então, às vezes, nós fazemos planos. Deus, eu vou chegar a tanto, eu vou ser X, eu vou avançar allá. Glória a Deus por seus planos, mas esses não são os planos de Deus, porque os planos de Deus sobrepassa todo o entendimento. Então, vos tenéis que parar de solamente planear como vos quereis e entender como Deus quereis que vos creas. E isso é ativar o sobrenatural do Senhor. Quizás muitos estão acá pensando assim: Senhor, eu sou como Thomas, eu não creio que vos esteja tão interessado em minha dúvida, mas o Senhor está dizendo para pessoas acá nessa noite: toca em mim, mano, toca em meu lado. Sabe o que é isso? Toca no natural, sobrenatural do Senhor.